Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar um dos princípios fundamentais presentes no livro O Kybalion, o princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa, há dois lados em tudo, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E, apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isto, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vocês que estão assistindo este vídeo no canal Senda Hermética tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis tornar possível a sua realização exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O entendimento desse princípio permite perceber que os extremos podem ser transmutados. Assim como o frio pode se transformar em calor conforme sua intensidade aumenta, sentimentos negativos podem ser elevados a estados positivos através da consciência e da vontade.
Essa compreensão é essencial para a prática da alquimia mental, que propõe a transmutação interna como um caminho para a evolução espiritual. A alquimia mental ensina que, ao invés de sermos vítimas de nossas emoções e pensamentos, podemos atuar conscientemente para modificar nossos estados internos. Para realizar essa transmutação, é necessário desenvolver autoconsciência e domínio sobre a própria mente. Técnicas como a meditação, a visualização e a reformulação de opiniões limitantes podem ajudar nesse processo. Quando entendemos que a tristeza e a alegria, o ódio e o amor são apenas gradações de uma mesma energia, paramos de nos tornar vítimas das circunstâncias. Dessa forma, o princípio de polaridade nos ensina que não estamos condenados à permanência em estados emocionais ou mentais negativos. Podemos utilizar nosso conhecimento e nossa vontade para modificar nossas experiências e criar uma realidade mais harmônica e equilibrada. A verdadeira magia da alquimia mental está em compreender que somos co-criadores de nossa existência e que, ao aprender a manipular os polos da realidade, nos tornamos senhores de nossos destinos. Além disso, essa compreensão nos permite ter uma postura mais compassiva e compreensiva em relação aos outros. Quando enxergamos que todos os seres humanos carregam dentro de si essa dualidade, somos levados a uma postura de empatia, confirmando que os conflitos e as atitudes negativas são, muitas vezes, manifestações de um estado interno. Em todos esses exemplos, usamos a régua do princípio de polaridade entre quente e frio. Em resumo, o princípio de polaridade nos ensina que a transformação dos opostos é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio da prática constante da alquimia mental. Compreender e aplicar esse princípio nos torna mais conscientes da nossa capacidade de moldar a própria realidade, permitindo-nos viver de forma mais equilibrada e harmoniosa. Ao integrar a sabedoria dos antigos com as práticas contemporâneas de autoconhecimento, abrimos caminho para uma vida mais plena, onde cada experiência, seja ela positiva ou negativa, contribui para nosso processo contínuo. Enfim, darei agora um exemplo simples na vida cotidiana. Para isso, usarei a utilização da água, aplicando o princípio de polaridade em nossa casa. Podemos saciar nossa sede bebendo a água gelada, ou se ela estiver congelada, podemos colocar um cubo de gelo em nosso suco ou refrigerante. Se a água estiver fervendo, podemos coar um delicioso café ou cozinharmos os mais variados alimentos. E com a água morna, podemos tomar um bom banho. Então, pessoal, esse foi um resumo do princípio de polaridade segundo o Kybalion. Esperamos que essa explicação tenha sido útil e que vocês possam aplicar esses conceitos em suas vidas diárias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre filosofia, espiritualidade e autoconhecimento. Valeu, meus amigos hermetistas. Até o próximo vídeo, onde veremos o princípio hermético de ritmo.